Fala amigos e amigas do Canal Geek, eu tô aqui hoje para falar a respeito de duas séries que tem a ver com bruxaria. Isso mesmo, eu tô falando de The Witcher, tá? Que estreou na Netflix há pouco tempo, e a nova temporada de Sabrina, né? As Aventuras Sombrias de Sabrina. Então vamos aí com o vídeo falando a respeito dessas duas séries de bruxos. Inicialmente eu vou falar rapidinho a respeito do As Aventuras Sombrias de Sabrina, que chega aí a sua nova temporada em 2020, né? Finzinho de 2019 para 2020. Para quem assistiu as temporadas anteriores de Sabrina, sabe que um dos personagens terminou sendo levado para o inferno com Lúcifer dentro dele. E agora a luta de Sabrina é para resgatá-lo, isso mesmo, e muita coisa acontece ao longo dessa nova temporada com a chegada de Os Antigos, que são aí, digamos assim, pessoas que querem reviver deuses mais antigos, inclusive, do que os deuses conhecidos na cristandade, digamos assim. A série de Sabrina, não vou soltar spoiler para vocês, então vamos lá. Como sempre, é uma produção que não tem tanta verba, então vocês não vão esperando assim tantos efeitos especiais fantásticos ou um roteiro super, hiper bem elaborado. Não, o roteiro de Sabrina continua simples, bem dentro do plot a que se propõe para o público que se propõe, que é um público mais adolescente, infanto-juvenil, tá? Um pouquinho maior, ou para as pessoas que já assistiam a Sabrina quando eram mais jovens, que era uma Sabrina completamente diferente dessa das séries. É um roteiro interessante, mas não é um roteiro fantástico, tá? Então, se vocês forem assistir, olhem por esse ponto. Vamos agora à nossa série principal de hoje, que é The Witcher. Eu vou confessar a vocês que eu comecei a assistir The Witcher, o primeiro episódio, quando a Netflix me recomendou, e eu parei porque eu achei um tanto entediante. Aí o meu irmão Neto, minha irmã Laiane, o meu amigo Yuri ficaram dizendo, não assiste, tu vai gostar. E eu realmente fiz um esforço e comecei a assistir. E o que eu tenho para falar a vocês a respeito de The Witcher? Bem, em termos de produção, digamos, efeitos especiais, locação e tudo mais, se a gente levar em consideração que é uma série muito bom, a produção muito boa, muito bem feita, né? Uma produção original da Netflix, nessa parte é impecável. O The Witcher é baseado nos livros e no game. Ele é muito parecido aí com uma aventura de RPG. Mas eu confesso a vocês que inicialmente, como eu sou muito do roteiro, eu não me importo às vezes com produção ou só com batalha, porque se eu fosse me importar só com batalha, né? No fim de Game of Thrones teve um monte de batalha, mas o fim foi uma. Porém, o The Witcher tem muito essa questão de batalha tal. O Henry Cavill, pelo que me disseram, interpreta bem o personagem. Mas eu não gosto muito das interpretações dele, devo confessar, não gosto. Desde Imortais ao Superman e tudo mais, eu não sou muito fã das interpretações dele. Mas as pessoas dizem que o Geralt dele tem que ser, né, o bruxo lá, o Geralt, ele tem que realmente ser um pouco assim, digamos, blasé, como o povo fala, com aquela cara mesmo, e a gente realmente entende pelo roteiro. Eu, sinceramente, primeiro episódio, segundo episódio, eu tava muito morgado de ver. Comecei a gostar mais no fim do segundo episódio para o terceiro, quando aparece aí a Yennefer. Eu gostei muito da história dela, da maga, né? A história dela eu achei mais interessante do que a do próprio bruxo. E aí entram aí outras histórias ao lado das histórias do bruxo. E começa a ficar interessante, no meu ponto de vista, a partir do que eu noto que o roteiro ele não é linear cronologicamente, o que pode confundir muitas pessoas. O roteiro não é um roteiro, digamos assim,
super fantástico, mega complicado, um grande roteiro mesmo, se a gente for levar em consideração. Mas ele se torna grande por essa questão de não ser linear. Isso eu achei muito interessante. Então você começa a assistir a história, mas você tem que notar que algumas cenas, alguns pontos ali, eles não estão se passando no presente, eles se passam no passado, né? Na verdade, no passado. E a história fica nessa, volta pro presente, vai pro passado, volta pro presente, e aí você tem que forçar um pouquinho a mente, é isso que eu gosto. A partir do 4º episódio, eu acho que a série, ela realmente começa a ficar mais interessante. Mas aí você já vai ter que ter assistido 3 horas e meia. O 5º episódio é muito bom, e o 6º, onde começa realmente as batalhas, mas aí em que os magos entram no meio e você começa a ver que os magos realmente são os manipuladores daquele mundo, porque são eles que governam por trás realmente dos reis. Aí a série realmente começa a ficar mais interessante. Então o que eu posso dizer para vocês sobre The Witcher? É uma série que, se você gosta de batalha, gosta de coisas épicas, gosta de um cenário grandioso, boa fotografia e muitas batalhas realmente, como eu disse, você vai gostar. O roteiro, ele como não é linear, algumas pessoas podem se complicar. É uma série que, como eu disse, inicialmente eu achei muito chatinha, muito arrastada, mas que depois ela realmente me pegou mais por outras histórias do que pela história do próprio bruxo, de outros personagens e de tudo que está acontecendo ao redor. Então, eu recomendo. Se bem que a história realmente do Geralt, ele começa a ficar interessante quase no fim, quando a gente vê cenas do que parece ser a mãe dele, tá? Então, The Witcher é a minha recomendação dessa semana. Assista se você gosta dessas características que eu falei pra você. E, como eu disse, se você não gostar dos primeiros episódios, talvez seja porque você tem a mesma impressão que eu. Aí você se esforça um pouquinho e depois você coloca aqui no canal se você gostou ou não. Então, é isso que eu tenho pra vocês essa semana. Grande beijo pra vocês, uma ótima semana. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Sigam o canal, inscrevam-se também, convidem os amigos também para se inscreverem e seguirem o canal. Valeu, galera, muito obrigado. Geralt of Rivia. We can stop Nilfgaard.